Neste domingo teremos a Supercopa Rei do Brasil. O confronto será disputado entre, de um lado, o Flamengo e do outro, o Botafogo, nesse clássico regional do Rio de Janeiro. E a partida ocorrerá no Belém do Pará, no estádio do Mangueirão. Mas antes de iniciarmos o conteúdo principal do vídeo, peço por gentileza que você se inscreva no canal, que você envie este canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para sua família, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos espalhar esse canal, clica no sininho, por favor, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as atualizações, de todos os vídeos do canal. Nós estamos com uma meta de 500 inscritos e nós já passamos dos 160. Então nos ajude, envie, por favor, compartilhe, assista aos vídeos, comenta aqui embaixo o que você tem achado, comenta sobre o vídeo. No vídeo de hoje comente a respeito se você é Flamengo, se você é Botafogo, se você vai acompanhar algum dos grandes jogos que nós teremos nesse domingo de futebol. Nós teremos a Supercopa do Brasil no domingo às 4 horas da tarde. Vai ser um grande clássico entre Flamengo e Botafogo. E falando um pouquinho da Supercopa, a CBF acertou muito bem em voltar com a Supercopa. Você também não acha? Pra quem não sabe, a Supercopa ela já existiu no Brasil antes dessa retomada em 2020 que nós tivemos, e ela teve nos anos de 1990 e 1991. No primeiro ano, tivemos um belo confronto entre Grêmio e Vasco. A partida foi vencida pelo Grêmio, pelo placar de 2-0. E no ano seguinte, com gol do Neto, no Maracanã, se não me engano, de falta, inclusive, o Corinthians foi campeão da Supercopa contra o Flamengo por 1-0. Depois de 29 anos, longos 29 anos, a Supercopa voltou, a CBF decidiu voltar, e foi uma das decisões mais assertivas, que a CBF não tem muitas, mas dos últimos anos. Ela voltou em 2020 e aí é sempre referente aos campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Então, em 2019, nós tivemos o confronto entre o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, e o Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro, aquele Super Flamengo. O jogo foi bem tranquilo pro Flamengo, né? Foi 3-0, mas a partir dali nós tivemos confrontos muito equilibrados e grandíssimos jogos. Por que a Supercopa do Brasil é tão boa? E eu acredito que o principal fator para ela ser tão boa é por conta dela ser o primeiro jogo importante do ano. É óbvio, se você não for campeão da Supercopa, você não tá em crise, você não tá cheio de problemas, não é que vai cair o mundo. Mas é óbvio, é gostoso, é bom você começar o ano ganhando um título, é muito bom. E assim, de todos os títulos que junto ali com a Recopa, deve ser os títulos mais importantes, né? O estadual é mais importante do que ganhar a Supercopa. O que realmente importa no final das contas é ganhar a Copa do Brasil e é ganhar o Brasileiro. Ninguém vai ser reconhecido depois por ter ganho a Supercopa. Uau, a Supercopa não vale muita coisa, mas é bom, é divertido, dá pra zoar os amigos, tem grandes jogos. Pra você que vai assistir um jogo e não é a sua equipe que tá lá jogando, vai se divertir, você vai se programar para ver essa partida. E aí, a partir de 2020, a partir de 2021, nós tivemos grandes confrontos. Na Supercopa de 2021, nós tivemos um grande jogo entre Palmeiras e Flamengo. O jogo foi 2-2, o Rafael Veiga fez um golaço naquele jogo, fez 2 gols. Foi para os pênaltis, o Palmeiras teve 2 chances de matar a decisão, de fazer, mas perdeu as 2 penalidades. E lá na frente, nas alternadas, o Rodrigo Caio fez o gol que deu o título pro Mengão. Já na Supercopa de 2022, aconteceu uma coisa um pouco estranha que ficou, assim, meio mal resolvida, mas no final deu certo. O Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão do Campeonato Brasileiro. E aí, o que acontece? Dá o título da Supercopa pra eles? Não, a CBF quer dinheiro, quer encher estádio, quer ganhar ingresso e também nós queremos ver um grande jogo. Então foi decidido que o segundo colocado do Campeonato Brasileiro jogaria a Supercopa contra o Atlético Mineiro. E adivinha, de novo, temos o Flamengo. O Flamengo que só não participou dessas mais recentes, desde 2020, dado o ano de 2024, que a gente já vai falar dela já já, que foi a última. Mas nós tivemos um belo confronto e graças a Deus o Atlético Mineiro foi campeão. Porque imagina, você é campeão da Copa do Brasil, você é campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Supercopa é o Flamengo, é outra equipe. Não faz sentido. Mas nos pênaltis, essa sim foi emocionante, hein? Tivemos mais um 2-2, um ótimo jogo entre as duas equipes. E nos pênaltis, depois de todos os 11 jogadores de cada time ter batido e repetir cobrança e goleiro pegar e depois chuta pra fora, foi muito emocionante esses pênaltis. Nós tivemos a vitória do Atlético Mineiro, que se sagrou grande campeão da Supercopa do Brasil do ano de 2022. Em 2023, nós tivemos o melhor e maior jogo dessa Supercopa do Brasil, dessa nova, que deu muito certo, que foi mais uma vez uma boa partida entre Palmeiras e Flamengo, vencido agora pelo Palmeiras, pelo placar de 4-3. Mais uma vez o Rafael Veiga fez 2 gols. E 2 gols do Gabriel Menino, um deles também um golaço, e já pelo lado do Mengão. 2 gols do Gabigol, que acabou de ir pro Cruzeiro, e um golaço, um grande gol do Pedro, aquele gol que ele faz de calcanhar de chaleira, assim, depois de um cruzamento do Ayrton Lucas, foi assim, lindo no cantinho do goleiro Everton, sem nenhuma chance para defender. Mas o Palmeiras saiu campeão, num grande 4-3.
E no ano passado, nós tivemos a primeira Supercopa sem gols. Nós tivemos o confronto entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras, de novo, campeão brasileiro, atual bicampeão brasileiro. E a equipe do São Paulo, campeã da Copa do Brasil, primeiro título de Copa do Brasil do São Paulo. E esse foi o jogo que coroou o São Paulo como campeão de tudo. Nós ganhamos todas as taças, não tem nada mais que a gente possa disputar para ganhar, porque tudo a gente já ganhou. O jogo foi muito ruim, foi meio sem graça, assim. A gente não estava esperando um grande jogo lá no Mineirão, mas a gente não esperava um jogo tão sonolento, né? Não tivemos grandes chances das equipes, não aconteceu muita coisa, mas nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Rafael, que pegou 2 pênaltis e pegou o pênalti decisivo do Piquerez, fazendo São Paulo ser campeão de tudo. Então essa foi a primeira Supercopa do Brasil em que a gente não teve uma grande partida. E também aquela entre Flamengo e Atlético Paranaense foi um 3-0, foi mais tranquilo. Mas agora nós temos de volta o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, e esse Botafogo, que foi campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores, mas vai jogar a Supercopa Rei por conta do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, nós temos grandes expectativas. Vai ser um belo jogo. A equipe do Botafogo estreou o time titular nessa semana no clássico contra o Fluminense e venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. É óbvio que o time sente as faltas do Thiago Almada, que foi embora, do Luiz Henrique, que foi o grande nome do ano passado, que também foi embora. Mas o clube também já conta com o reforço do Arthur, sim, aquele Arthur, que foi revelado no Palmeiras, jogou bem no Bragantino, veio pro Palmeiras, não foi tão bem, foi pro Zenit e agora ele é o novo jogador do Botafogo nessa troca. E o Luiz Henrique foi jogar no Zenit. Ele pode ajudar sim a equipe. O ataque do Botafogo é um ataque, assim, podemos dizer um pouco diferente. É o Matheus Martins de um lado, é o Savarino do outro e é o Igor Jesus na frente, sabe? E aí provavelmente o Arthur, se ele for titular, ele vai jogar ali numa espécie de meio atacante, eu acredito. Ou ele fica trocando com o Savarino joga no meio, ele joga na ponta direita, também pode acontecer. Mas fora isso, não temos grandes novidades, o time vai ser essa defesa brilhante mesmo, com o Bastos. Provavelmente o lateral não vai ser o Vitinho, vai ser o Matheus Ponte, o Barbosa, que pra mim foi o melhor zagueiro jogando no Brasil em 2024, o Alex Telles, o meio campo povoado com Gregory e Marlon Freitas, que são 2 ótimos volantes, que protegem muito bem, e o goleiro John também, que fez uma brilhante temporada. Provavelmente esse vai ser o time do Botafogo que tem a sua principal incógnita no seu treinador, que não tem treinador. O Arthur Jorge, que foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, foi embora, foi pra Arábia, foi ganhar um din-din, foi ganhar bem mais, saiu de uma maneira meio estranha. Aí o Botafogo vai acabar usando o treinador do Sub-20 para essa partida. Já do lado do Flamengo, a notícia mais recente, nós temos duas. Temos as contratações do Juninho e principalmente do Danilo, vindo da Juventus, que pode tanto jogar de lateral esquerdo quanto de zagueiro, mas nós também temos a saída por empréstimo do Alcaraz. Sim, aquele meia do ano passado que o Flamengo contratou, inclusive o meia mais caro da história do Flamengo, o jogador mais caro da história do Flamengo. Ele foi emprestado ao Everton da Premier League e assim, é uma perda muito grande pro Flamengo? Eu creio que não. O Flamengo tem um ótimo meio campo, eu acho que ele não ia ter muitas chances também, até por isso liberou. Se ele fosse titular, o Flamengo não ia ter liberado ele. E aí o Flamengo vai, obviamente, com força máxima também. Nós teremos o Rossi no gol, o Wesley, que fez uma ótima temporada, ele era muito criticado e terminou o ano muito bem. Provavelmente a lateral esquerda vai continuar com o Alexandre, os zagueiros pode ser o Danilo já titular, mas eu acredito que vai ser Léo Pereira e Léo Ortiz. Um meio campo assim, maravilhoso esse meio campo do Flamengo. Provavelmente o meio campo do Flamengo, que é um ótimo meio campo, vai vir com o Eric Pulgar, com o Gerson de volantes e como os meios simplesmente uma duplinha aí de De La Cruz e Arrascaeta, assim. Incrível esse time do Flamengo ter aqui nomes muito fortes. Assim, se saber tratar bem, se for bem treinado, se for bem dirigido, o Flamengo tem tudo assim pra destruir na temporada, pra voar. E também, claro, vamos ver o trabalho do Felipe Luiz. Já na frente ficam as grandes incógnitas, né? A gente pode ter o Michael, pode ter o Juninho já estreando, mas provavelmente a dupla de ataque será entre Luiz Araújo e Bruno Henrique. E este talvez seja o setor em que o Flamengo mais precisa se reforçar, principalmente pensando nas pontas, com as lesões, como a do Cebolinha. Luiz Araújo passou muito tempo lesionado também. Talvez seja importante para o Flamengo ir ao mercado, mas é óbvio, montar um ataque com o Michael, Bruno Henrique e Pedro, quando o Pedro estiver à disposição, é um ótimo ataque. Mas a gente vê o que realmente importa são as lesões para a equipe do Flamengo. No retrospecto recente que nós tivemos entre as duas equipes, nós tivemos uma vantagem do Botafogo. No ano passado, teve o jogo do Carioca, que inclusive foi a estreia do Luiz Henrique, que o Flamengo venceu por 1-0 com o gol do Léo Pereira, mas assim, era aquele início de temporada, aquele time misto, aquele Botafogo completamente diferente, e a partida foi só 1-0. Mas no que realmente importou no Campeonato Brasileiro, nós tivemos duas gigantescas vitórias do Botafogo. A primeira naquele domingo, 11 horas da manhã, que todo mundo reclamou, que nós tivemos inclusive gol do Luiz Henrique, vitória por 2-0 no Maracanã, e no Newton Santos, dia 18 de agosto, nós tivemos um amasso
o Botafogo triturou o Flamengo, venceu por 4-1. E fora isso, também no ano de 2023, nós tivemos uma vitória para cada no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu por 2-1 o Botafogo, aquele jogo que o Bruno Henrique fez o chororô, e foi ali um iniciozinho daquela derrocada do Botafogo de 2023, que tomou as viradas e os gols no final e acabou perdendo o Campeonato Brasileiro. E nós também tivemos uma vitória do Botafogo por 3-2 no dia 30 de abril de 2023, também pelo Campeonato Brasileiro. Pensando nas equipes, né, o Botafogo só fez uma partida com o time titular nesse ano, que foi a última contra o Fluminense. Então, assim, venceu o Bangu, perdeu pro Volta Redonda, perdeu pro Sampaio Corrêa, venceu a Portuguesa do Rio. Assim, isso meio que não importa, porque o time principal tá chegando agora. Pro Flamengo também é a mesma coisa, sabe? Venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, Volta Redonda por 2-0, o Bangu por 5-0. Mas a partir disso, antes, perdeu pro Nova Iguaçu, empatou com o São Paulo num amistoso, lá na FC Series. Então, nós não temos, assim, uma grande amostragem das duas equipes. Eu acho que o que vai pesar um pouco, pensando em favoritismo, primeiro, a torcida lá no Belém do Pará. Uma coisa a se frisar muito importante é a diversidade, que é muito legal nos estádios que nós estamos vendo nas Supercopas, que agora se chama Supercopa Rio por conta da morte do Pelé. Nós tivemos jogo no Mineirão, nós tivemos jogos no Mané Garrincha, nós tivemos jogos no Nordeste, agora nós vamos ter uma partida lá no Belém do Pará, sabe? É um estádio muito legal, um estádio com uma capacidade muito grande de torcedores. A gente acaba não tendo tanto acesso, a gente acaba não vendo o jogo do Remo, o jogo do Paysandu, que são jogos que mais tem nesses estádios, nesse estádio inclusive, e vai ser legal ter esse acesso, os torcedores desses estados de poderem ir lá acompanhar o seu time, de poder estar perto. Mas um dos fatores pro favoritismo que eu coloco pro Flamengo é essa questão da maior torcida vai ser do Flamengo. O Flamengo tem até debaixo do carro, se você vai embaixo do seu carro agora vai ter um flamenguista lá. Tem muito flamenguista no Brasil todo e principalmente pensando em Norte e Nordeste, o Flamengo domina, principalmente em relação ao Botafogo, que é bairro, né? Mas, além disso também, nós temos a questão dessas incógnitas do Botafogo, sabe? Óbvio, venceu o jogo contra o Fluminense com o time titular, mas a gente tem ali muitas questões e principalmente não tem o técnico, perdeu jogadores importantes. É óbvio que ao longo da temporada o Textor vai trazer grandes nomes. Fique tranquilo, torcedor do Botafogo. No meio do ano, como na última janela do meio do ano, o Botafogo trouxe peças importantíssimas para os títulos, incluindo o próprio Thiago Almada que está saindo, nós vamos ter grandes contratações. Esse é o estilo, provavelmente não vai ter nomes que vai ficar 5, 8, 10 anos, que vão ser ídolos desse jeito, nesse patamar, mas nomes como o Luiz Henrique não tem como falar que não é ídolo já, por conta do ano que ele fez. Mas eu acho que de antemão, pro jogo de domingo, pro jogo desse dia 2 às 4 da tarde, eu acho que vai dar Flamengo, vai dar Mengão, por conta dessas questões e também por ter um ótimo elenco. Partindo para a Europa, a gente vai ter muito jogo bom, você não tem ideia. Jogos incríveis no Campeonato Italiano e também o jogaço incrível entre Arsenal e Manchester City, né? Você acompanhou aqui com a gente, né? Eu espero o vídeo sobre a Champions League, que eu até dou os meus pitacos ali a respeito dessa nova fase. E a gente não sabia ali ainda quais seriam os confrontos. E nós tivemos no sorteio o grande confronto novamente, Manchester City e Real Madrid. Teremos esse confronto, jogos dia 11 e dia 18. Tem tudo para ser incrível, mas isso coloca ainda mais esse mês de fevereiro no City sendo crucial para a temporada. Nós vamos ter confronto contra o Arsenal agora, os dois confrontos contra o Real Madrid. Na Premier League simplesmente tem Tottenham e Liverpool. Olha esses 6 jogos, gente. Olha esses 6 jogos. Você pega o Tottenham, que no primeiro turno te deu um 4-0. Você pega o Liverpool, que você tomou um 2-0 fora de casa. Você pega o Arsenal, que você empatou em casa, tendo que empatar no finalzinho. E simplesmente 2 jogos contra o maior time do mundo, o bicho-papão, o Real Madrid. Podendo se classificar ou não para a Champions. Então a temporada do City pode acabar. E aí começa uma preparação importante. A partir de domingo, 1h30 da tarde, nós teremos esse grande jogo entre Arsenal e Manchester City. As duas equipes estão ali brigando. É óbvio, o Liverpool está um pouquinho para cima, mas o City voltou para o G4 e o Arsenal está em primeiro. E se o City ganhar, encosta ali no Arsenal, deixa essa briga muito boa. E é importante demais isso. O City talvez não briga por título, mas não pode vacilar, porque talvez perde a vaga para Champions. O Liverpool do Klopp acabou fazendo isso umas temporadas atrás, teve que jogar a Europa League. Imagina o Guardiola treinando um time na Europa League. Acho que nunca aconteceu na vida dele, né? Talvez só na primeira passagem, no primeiro ano dele no City. Mas, de qualquer jeito, esse jogo promete muito. O jogo é na casa do Arsenal. O Arsenal tá forte também. Classificou entre os 8 primeiros da Champions, então já vai descansar para as oitavas. E, de qualquer jeito, nós também teremos grandes jogos na Itália. Nós temos um reencontro da final que nós tivemos da Supercopa recentemente entre Milan e Inter de Milão. Esse jogo promete muito por conta da fase que a Inter vive, que a Inter não perde. No campeonato, perdeu um jogo e adivinha para quem contra foi?
pro Milan no primeiro turno e também na Supercopa perdeu pro Milan, sabe? Então a Inter vem jogando muito bem nesse campeonato, se classificou entre os 8 primeiros da Champions, tá fazendo uma ótima temporada, não é um time recheado de estrelas, mas comandado ali pelo Lautaro Martinez, vai brigar por coisas grandes assim, ó. É muito difícil eliminar essa Inter de Milão na Champions, hein? Fique esperto com a Inter de Milão. Chegou na final recentemente, perdeu pro City, mas poderia ter ganho. O Ederson teve que fazer grandes defesas. Mas, olhando pro lado do Milan, é o grande carrasco, né? E o Milan precisa subir na tabela, tá melhorando, mas ainda vive uma fase de altos e baixos, e aí tem tudo para ser um grande jogo. E nós também teremos no campeonato italiano um Roma e Napoli, um grande clássico, uma grande partida. A Napoli também vem forte, a Napoli tem uma grande quantidade de jogos sem perder e é o líder do campeonato. Tem 53 pontos, que abre uma vantagemzinha ali em cima da Inter. Então torce para a vitória do Milan e para vencer a equipe da Roma fora de casa. A Roma vem babando pela vitória para conseguir aumentar a liderança e disparar para conseguir o título. Mas é isso que nós tivemos no vídeo de hoje. O que você acha? Quais são os seus palpites para essas partidas aqui? O que você acha que vai acontecer com o Manchester City? Você acha que o City vai sair de tudo logo? E também sobre a Supercopa Rei. Qual que é o seu palpite? Quem que você acha que vem como favorito? O Botafogo ou o Flamengo? E quem vai ser o grande campeão lá no Mangueirão? O que você acha? Dá os seus palpites aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, se inscreva no canal. Nós estamos na meta dos 500 inscritos. Então, por favor, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse canal nas suas redes sociais, nos ajude a crescer e fique com Deus. Até mais e tchau!